Jó 40:15. Contemplas agora o Behemote, que eu fiz contigo. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Ele é obra-prima dos caminhos de Deus. No livro A Nova Era e a Revolução Cultural do Olavo de Carvalho, ele tem uma introdução geral à trilogia, em que ele explica qual é o sentido da coleção, da série dos 3 livros. Ele diz assim: o sentido da série é, portanto, nitidamente, o de situar a cultura brasileira de hoje no quadro maior da história das ideias do Ocidente. Ele diz que, embora o todo da série pareça, à primeira vista, textos de origens diversas juntados pela coincidência fortuita do assunto, a um exame mais detalhado, revela a unidade da ideia subjacente, encarnada no símbolo que ele fez imprimir na capa do A Nova Era e a Revolução Cultural, que são os monstros bíblicos Behemoth e Leviatã. O primeiro, o Behemoth, imperando pesadamente sobre o mundo, o maciço poder de sua pança, firmemente apoiado sobre as 4 patas. O segundo, Leviatã, agitando-se no fundo das águas, derrotado e temível no seu rancor impotente. Ele diz que escolheu especificamente a gravura do William Blake, porque ele segue a interpretação que o Blake deu para esse combate entre o Leviatã e o Behemoth, as bestas bíblicas. Para ele, o Behemoth é o peso maciço da necessidade natural, e o Leviatã é a infranatureza diabólica, invisível sob as águas, o mundo psíquico que agita com a língua. Para Blake, embora Behemoth represente o conjunto das forças obedientes a Deus, e Leviatã, o espírito de negação e rebelião, ambos são igualmente monstros, forças cósmicas desproporcionalmente superiores ao homem, que movem combate uma à outra, no cenário do mundo, mas também dentro da alma humana. Para o Olavo, mais especificamente, o Behemoth representa o rígido conservadorismo e o Leviatã representa o caos revolucionário. Por isso, ele mesmo afirma que isso pode ser resumido em direita versus esquerda. No entanto, se a gente for seguir à risca o esquema dele, nada impede que o rígido conservadorismo se manifeste pela via que se chama de esquerda e que o espírito revolucionário encarne em alguma coisa que se chama de direita. E por isso eu acho importante enfatizar isso aqui. Jó 41:1. Poderás tirar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda? Podes pôr um anzol no seu nariz, ou com um gancho furar a sua queixada. Ele vê tudo o que é alto, é rei sobre todos os filhos da soberba. No entanto, não é ao homem, nem a Behemoth, que cabe subjugar o Leviatã. Só o próprio Deus sabe fazê-lo. Eis que é vã a esperança de apanhá-lo. Carl Schmitt, em seu livro Terra e Mar, apresenta a interpretação medieval dos chamados cabalistas, de que a história do mundo é a batalha entre o Behemoth e o Leviatã, entre essas bestas bíblicas apresentadas em Jó. Schmitt é um jurista da Alemanha na época da Segunda Guerra, e ele vê no Behemoth, a besta da terra, a representação da Alemanha, enquanto que a Inglaterra é o Leviatã. A besta marítima representa o caos, a desordem, a ameaça anárquica do mar, enquanto que o Behemoth representa a ordem e a estabilidade da terra sólida. Schmitt enfatiza a relação privilegiada da humanidade com a terra. Nós somos animais terrestres e não marítimos. E no livro ele trabalha essa analogia, ponto a ponto, e fazendo um paralelo entre essa imagem da potência terrestre e da potência marítima, representadas respectivamente pelo Behemoth e pelo Leviatã, e inúmeros conflitos históricos, como o antagonismo entre Cartago, a potência do comércio mediterrâneo, e Roma, a república dos fazendeiros enraizados na terra. Ele invoca também os persas como uma potência terrestre, combatendo os gregos, espalhados por todo lado. Mas o principal exemplo de potência marítima antes da Inglaterra, para Schmitt, é Veneza. A imensa riqueza e a superioridade diplomática da potência marítima. Veneza soube usar a seu favor, explorando as oposições entre diferentes potências da terra, conduzindo suas guerras por meio de outros. E também as ideias liberais. Para o Schmitt fica claro
que as ideias ligadas ao comércio livre internacional são as ideias do Leviatã. Mas ele fala de como em Veneza existia uma cerimônia muito importante em que o Doge, o líder supremo, casava com o mar, enquanto que o Império Britânico se torna um com ele. A Inglaterra da Rainha Elizabeth, do século XVIII, já estava se separando cada vez mais da Europa, de forma que ela não era mais parte da terra europeia, e sim uma potência marítima isolada, uma ilha solitária. O domínio das potências marítimas sobre o mundo, ele associa ao mundo da falta de lei, da pirataria. Mas o ponto mais crucial que parece distinguir a natureza dos conflitos entre potências marítimas e potências terrestres é o fato de que, para o Schmitt, a guerra entre potências terrestres faz uma distinção clara entre cidadão e combatente. Mas a potência marítima não. A forma de guerrear da potência marítima é o bloqueio. E o bloqueio comercial não faz distinção entre combatente e cidadão. A ideia é que o povo passe fome, independentemente de quem é quem. Com as potências marítimas, a guerra é total. Não é de militar contra militar, e sim de todos contra todos. Em uma guerra, a potência marítima não está só lutando contra o exército oponente, mas contra todos os membros do estado inimigo, e finalmente até contra os neutros, que ousarem comerciar contra o bloqueio continental. Mais recentemente, o russo Alexander Dugin invoca essa imagem no contexto geopolítico da Rússia. Ele enfatiza que a União Soviética era uma civilização da Terra, como também a Federação Russa atual está mais ligada à Terra. E que, portanto, a Rússia está fadada a sempre ter conflitos com as civilizações marítimas, com as culturas leviatânicas, que são mais internacionalistas, são mais de dissolver as fronteiras. No entanto, é bom frisar que o Olavo não concorda com o Dugin, e eles inclusive têm um debate bastante famoso. Mas embora eu não vá entrar nessa questão aqui, tenham em mente que Olavo e Dugin não são de forma alguma correligionários. Se eu não me engano, especificamente Olavo diz que o Dugin apoia qualquer coisa que seja boa para a Rússia e ruim para os Estados Unidos, e que ele está disposto a se aliar a qualquer ideia, ou qualquer grupo, qualquer pessoa, para atingir esse objetivo. Everything is relative, and we in Russia, we could use postmodernity in order to explain to the West that if any truth is relative, so we have our special Russian truth that you need to accept as something that maybe is not your truth. Even if it's not true. But if the truth is relative, that doesn't mean that the truth doesn't exist. That means that absolute truth, one for all, doesn't exist. O Behemoth é uma tradição, e é por isso que nesse esquema, o espírito revolucionário da Internacional Comunista está junto com o espírito do comércio internacional do Império Britânico ou dos Estados Unidos. E isso ecoa com o que está no Jardim das Aflições, em que Olavo explica a relação entre essas ideias. É que a cultura da Revolução Americana, esta é a que está por trás, tanto da Revolução Francesa, quanto dos comunistas, socialistas e também dos globalistas, da ONU, das organizações internacionais. A globalização é um projeto da cultura do Leviatã. É isso que Marx quer dizer quando diz: tudo que é sólido se desmancha no ar. No modo de produção capitalista, ou nos termos dos autores em questão aqui, o liberalismo e o globalismo levam à destruição de todas as tradições, à mudança de todos os costumes, vez após vez. Porque esta é a natureza da internacionalização, do comércio sem fronteiras, do abandono da religião em favor do lucro e da utilidade de forma geral. E uma das principais ideias avançadas por Dugin quanto a isso é a de que, com a vitória dos Estados Unidos sobre a União Soviética, o Leviatã derrotou o Behemoth. A história está fora dos eixos, porque ela precisa ser um combate entre essas duas forças. E hoje há uma hegemonia completa do Leviatã. E o estado atual das coisas do mundo, a degeneração generalizada de tudo em todos os lugares, seja o capitalismo selvagem criticado pela esquerda, seja o colapso das tradições, dos costumes e da moral, apontado por direitistas ou até feministas.
Tudo isso decorre justamente da vitória total do Leviatã. A world without rules and controls, without borders or boundaries. A world where anything is possible. Where we go from there is a choice I leave to you.